Ontem eu gravei um vídeo sobre as carnes imundas na Bíblia e, obviamente, por causa do tempo, fizemos um breve corte e hoje nós queremos dar a sequência a este vídeo. Mas antes de dar a sequência a este vídeo, eu queria responder alguns comentários breves que foram feitos aqui no meu canal. O primeiro, um internauta comentou Gênesis 1:30, como se Gênesis 1:30 estivesse apoiando o consumo de qualquer carne, inclusive as carnes imundas. Eu vou ler aqui na tradução ecumênica da Bíblia para você perceber que o internauta leu o texto apressadamente, tá bom? Então Gênesis 1:30 diz assim: a todo animal da terra, a todo pássaro do céu, a tudo que rasteja sobre a terra e que tem sopro de vida, eu dou como alimento toda a erva que amadurece. O internauta leu pensando que lá no Éden, antes de existir o pecado e de existir a morte, Deus já havia dado a carne animal para Adão e Eva usarem. Veja, é uma aberração isso. É uma aberração, porque nós estamos aqui lendo Gênesis capítulo 1. Aqui é retratado também no capítulo 2 o mundo perfeito como saiu das mãos do Criador. E quando você vai para o capítulo 13 é que começa a existir a morte. Né? Então antes do pecado não pode existir a morte. Então antes do pecado Deus não havia dado a carne para consumo. Os animais foram criados para serem amigos, companheiros do ser humano. Foi após o pecado que os animais passaram a servir de alimentação. E foi numa situação emergencial, após o dilúvio, que Deus autorizou o consumo de algumas carnes, as consideradas puras e não impuras. Então, leiamos com mais atenção Gênesis 1:30 para percebermos que não são os animais que Deus está dando para servirem de alimento, mas Deus está dando para Adão e Eva e para os animais toda a erva que amadurece. Ou seja, todas as criaturas eram vegetarianas antes do pecado. Então, foi uma leitura desatenta que o internauta fez. Outro comentário diz respeito a Romanos capítulo 14. Né? O internauta diz que em Romanos 14, quando Paulo fala dos débeis na fé que só comem legumes, Paulo estaria, deste modo, abolindo as leis dietéticas do Antigo Testamento. Mas isso não é verdade. Romanos 14 está no mesmo contexto de 1 Coríntios capítulo 8 ao capítulo 10, que eu mencionei no vídeo passado. O assunto é carnes sacrificadas a ídolos. Muitos cristãos na igreja de Roma estavam com medo de comerem uma carne que houvesse sido sacrificada a um deus pagão. E eles estavam comendo somente legumes porque eles tinham uma consciência espiritual tão sensível que eles pensavam que iriam se contaminar por comer uma carne sacrificada a um ídolo pagão. Romanos 14 tem a ver com alimentos impuros no sentido cerimonial, não é? Ou seja, eles tinham medo que pelo fato de a carne ser sacrificada a um ídolo, ela estivesse cerimonialmente impura. Agora, o texto não se refere a alimentos considerados imundos em Levítico capítulo 11. Então as coisas são diferentes. Veja aqui na descrição do vídeo um link onde você poderá ver um vídeo em que eu já comentei Romanos 14 e também um artigo onde, ao serem abordados alguns termos gregos, você percebe em Romanos 14 que o problema não são as leis dietéticas de Levítico 11. Tá bom? E um outro texto que foi comentado aqui no YouTube sobre carnes imundas foi Atos capítulo 15. Né? Alguns cristãos honestos, né, porém, obviamente desatentos ao texto, acabam interpretando Atos capítulo 15, verso 20, como uma indicação de que o consumo de carnes imundas não era mais uma orientação válida para os dias do Novo Testamento. Porém, eu vou ler para você o verso 20 com o verso 21 e você vai perceber que essa interpretação também é infundada. Vamos lá. Vamos escrever-lhes simplesmente que se absteiam das impurezas da idolatria, da imoralidade,
da carne asfixiada e do sangue. Desde muitas gerações, com efeito, Moisés dispõe de pregadores em cada cidade, visto que o leem todos os sábados nas sinagogas. Neste concílio de Jerusalém, em que eles deram orientações para os gentios, ou seja, aqueles convertidos do paganismo para o judaísmo cristão, as orientações principais dadas aos gentios foi para que eles se abstivessem da impureza, né, da idolatria, da imoralidade sexual e da carne asfixiada e do sangue. Se Atos 15, verso 20 afirma, ou melhor, não explicita, não é, que não se deve comer carne imunda, então isso foi liberado para os judeus cristãos que haviam se convertido ali dentre os gentios. Só que esse é o chamado argumento do silêncio e é totalmente infundado. Por exemplo, você não vê aqui no texto Deus dizendo para eles: não matarás, não furtarás. Isso indica então que tais mandamentos foram abolidos? Isso aí é uma conversa furada. Avaliando o contexto, o Concílio de Jerusalém tomou essa postura porque esses eram os reais problemas e dificuldades dos gentios. Então eles tinham que enfatizar aquilo que realmente era necessário para a vida, para o contexto deles. E no verso 21 você percebe uma coisa interessante, que nas sinagogas era lido a lei de Moisés, era lida a lei de Moisés, ou seja, os escritos de Moisés. E faz parte dos escritos de Moisés Levítico 11 e Deuteronômio 14. Então, de forma alguma, os apóstolos dariam uma orientação aos gentios recém-convertidos que contradissesse aquilo que estava na lei de Moisés e que eles escutavam aos sábados na sinagoga. Você já pensou o Concílio de Jerusalém dizendo o seguinte: olha, vocês estão recebendo a leitura de Moisés todos os sábados, mas nós queremos dizer uma coisa, viu? Aquela parte da lei de Moisés que fala de alimentos imundos, desconsiderem. Não tem lógica isso. Iria causar uma confusão mental e muitos judeus iriam reclamar e muitos gentios iriam ficar mais confusos ainda e pensar que a Bíblia se contradiz, tá bom? Então veja, é importante avaliarmos um texto bíblico no seu contexto e avaliarmos também as implicações de nossas conclusões, tá bom? Então agora você vai ver uma explicação que eu dei sobre Jesus e sua declaração em Mateus capítulo 15 e Marcos capítulo 7 a respeito de comer carnes imundas. Alguns interpretam esses capítulos como dizendo o seguinte: bom, já que Cristo ensina que tudo o que entra não contamina o homem, mas é o que sai da boca, então não importa o tipo de carne que nós utilizemos. Veja no vídeo a seguir e veja também aqui na descrição do vídeo uma citação de um teólogo não adventista que novamente eu apresento aqui agora também nesse vídeo, para você perceber que um grupo maior de eruditos do Novo Testamento, mesmo não sendo adventistas, tem visto que é uma contradição enorme dizer que o Senhor Jesus Cristo foi contra as leis dietéticas do Antigo Testamento. No vídeo anterior eu havia falado em Paulo, mas na verdade esse teólogo mencionou, na verdade, foi Jesus Cristo, tá bom? Continue agora vendo esse vídeo, será um prazer contar com seus comentários aqui. E um outro texto que me apresentaram muito no meu canal foi a declaração de Cristo em Mateus capítulo 15, né? De que não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso é o que contamina o homem. Eu vou ler aqui para você o que está em Mateus capítulo 15, versículo 18, tá bom? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. E aí no versículo 10 e 11, diz assim, nos versículos 10 e 11, e tendo convocado a multidão, lhes disse, ouvi e entendei, não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim o contamina. Como em Marcos capítulo 7, né, verso 19, tem um complemento, que diz assim, e assim considerou ele puros todos os alimentos, muitos já se adiantam dizendo o seguinte, olha, Jesus claramente está ensinando aqui que agora todos os alimentos são puros. Não tem como acreditarmos uma coisa dessa. Primeiro, jamais um profeta verdadeiro contradiz a revelação dada por um profeta anterior.
Jesus não contradiria a revelação dada primeiramente a Noé, quando Deus fez a distinção entre animais puros e impuros, em Gênesis 7:2, e Cristo não contradiria, não iria contradizer Moisés, não é? Que também sabia a respeito da distinção entre animais puros e impuros em Levítico 11. Tá bom? Então, o que Marcos 7:19 quer dizer? O que Mateus 10 e 11 quer dizer quando afirma que Cristo considerou puros todos os alimentos e que não é o que entra pela boca que contamina, mas é o que sai? Mais uma vez, o contexto é a chave para o esclarecimento. Se você estudar Marcos 7 paralelamente com Mateus 15, você vai adquirir um grupo de informações preciosas que vão lhe ajudar a interpretar o texto. Tá bom? Eu não vou agora ler Marcos 7 e Mateus 15, eu vou fazer só análise de Mateus 15. E aí você pode depois ler os 2 capítulos para você ver uma coisa. Não é invenção minha isso. Qualquer pessoa que lê o texto e que não tem o analfabetismo funcional, ele vai perceber que é o que o texto está dizendo. Tá, ok? Então vamos para o contexto. Será que a discussão de Cristo com os fariseus é sobre carnes imundas? Vamos analisar aqui no início do capítulo. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Ou seja, eles não estão questionando por que os teus discípulos transgridem Levítico 11 ou a lei de Moisés. Não. Por que os teus discípulos transgridem a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Você percebeu em que contexto está a declaração de Cristo? Não é uma discussão sobre alimentos puros ou impuros. A discussão diz respeito não a Levítico 11 ou a lei de Moisés. A discussão está em torno da tradição dos anciãos. O que era a tradição dos anciãos? Eram mandamentos de ordem oral que visavam detalhar certos aspectos da Torá. E os fariseus, como tradição oral, inventaram o seguinte, de que o indivíduo deveria lavar as mãos num ritual de purificação cerimonial, para que ao pegar um alimento, ele não contaminasse espiritualmente esse alimento. Se ele comesse sem lavar as mãos, ele pegava o alimento era contaminado e ao ele ingerir o alimento, ele estava contaminado espiritualmente. E aí Cristo está refutando isso no contexto. E aí você segue aqui na leitura do capítulo 15, né? Olha o que diz aqui, ó, no versículo 18, né? Eu vou ler até o 20 agora para você ver o contexto. Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Porque do coração do homem procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Agora olha o verso 20. São estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Mais claro que o sol ao meio-dia. Cristo está se referindo aqui ao ritual de purificação, não ao ingerir ou não alimentos imundos. Do contrário, a conclusão do verso 20 do capítulo 15 de Mateus seria o seguinte: são estas coisas que contaminam o homem, ou seja, as blasfêmias, os furtos, a prostituição, são estas coisas que contaminam o homem, mas o comer carnes imundas não contamina o homem. Não é isso que Cristo diz. Mas o comer sem lavar as mãos não contamina. Então, quando Marcos 7, 19 diz, assim considerou puros todos os alimentos, juntando os 2 capítulos, a conclusão é a seguinte: Cristo considerou puros todos os alimentos, independente de lavar ou não as mãos naquele ritual cerimonial de purificação. Este é o contexto. Se você pensa, isso é uma distorção do texto, deixa eu te dizer uma coisa, você não pode dizer uma coisa dessa se você não leu. Você já leu os 2 capítulos? Então, leia Marcos capítulo 7, ok? Avalie Marcos capítulo 7 com Mateus 15, pois são 2 textos paralelos, são 2 textos sinóticos, não é? Avalie os 2 e veja por você mesmo. Você vê que isso aqui não é uma invenção minha, não é uma doutrina de uma igreja, isso aqui está, meu amigo, na Bíblia. Eu desejo, meu amigo, que esse vídeo tenha lhe impulsionado a estudar mais a Bíblia.
que esse vídeo tenha lhe ajudar a compreender cada vez mais a palavra de Deus. E se você quiser conhecer algo mais, né, sobre a metodologia minha de estudo da Bíblia, eu vou deixar aqui um link, né, na descrição também do vídeo, para você assistir um seminário de interpretação bíblica, algumas videoaulas que eu preparei, tá bom? Eu espero que essas videoaulas também ajudem a você, tá? Um abraço carinhoso e até uma próxima.